Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou o Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema competência. Você é competente? Boa noite, Marlon. Fala aí, Valdeli, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre competência hoje? Perfeitamente. E a pessoa que vai falar desse tema, nada mais, nada menos do que a pessoa que vos fala. Eu, Valdeli Cunha, e junto com você, né, nós refletiremos aí sobre esse tema aí tão discutido no mundo corporativo, né, que é competência. Isso aí. E aí vai ficar um questionamento para os nossos ouvintes. Você é um profissional competente? Uma pessoa competente naquilo que você faz? A partir de hoje, desse episódio, nós gravaremos um bloco de 4 a 8 competências. Em cada episódio nós falaremos dessas competências e discutiremos sobre a importância dela na nossa vida de trabalho. Então, Valdeli, mas afinal, o que é competência? Bom, existem diversas definições sobre competência. Uma delas, vamos falar basicamente, que competência é um substantivo feminino com origem aí no termo em latim, que quer dizer competere, que significa uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. Mas no mundo corporativo, a gente for trazer essa linguagem, que é o que nos interessa na discussão de hoje, existe também algumas classificações. E de acordo com Hamel, competência é a integração e a coordenação de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que na sua manifestação produzem, né, uma atuação diferenciada, que é o que nós vamos chamar que aquela pessoa estar competente. E quando a gente fala desse conhecimento, habilidade e atitude, a gente está falando de um conceito muito discutido aí na administração, na área de gestão de pessoas, que é o CHA. É a sigla de conhecimento, habilidade e atitudes. Existem, claro, já alguns estudos que vêm falar que não é mais só o CHA, é o chave, né? Que é conhecimento, habilidade, atitude e valor entregue. Mas nós não vamos focar no chave, nós vamos focar no chá mesmo. Bom, para Roberto Chiniachik, a competência ela passa necessariamente por 3 instâncias. Para você se tornar competente, você tem que passar por 3 instâncias. Por exemplo, Marlon, você precisa de um treino, depois estudo e dar continuidade. Dessa forma você torna competente em alguma coisa. Por exemplo, Marlon, vamos pegar um exemplo bem básico. Eu te ligo e falo assim, olha, Marlon, eu tô te chamando para uma entrevista, né, tal dia, tal horário. O que você faz a partir desse momento? Eu me preparo. Uma pessoa, quando ela vai para uma entrevista de emprego, ela tem que se preparar primeiro, né? Então ela veste uma roupa bacana, ela arruma o cabelo, ela corta, ela muda um pouco do comportamento dela, às vezes até alguma coisa que ela não é, demonstrar. Então ela estuda um pouco sobre a empresa, ela quer saber o caminho, ela faz um esforço para conquistar aquele emprego. Ela estuda e ela treina. Quando ela é aprovada, o que acontece? Ela não se arruma tão bem para ir para o trabalho. Aquele cuidado que ela teve de se preparar para saber da empresa, de ter informações sobre a empresa ou de buscar informações com amigos sobre como que funciona aquela empresa, deixa de acontecer. E ele não dá continuidade naquela mudança de comportamento. Então, assim, essa pessoa não é uma pessoa competente. Ele só mudou para aquele momento, mas ele não deu continuidade. Isso, né, Roberto Chiniachik vai falar desses 3 pontos, que é o estudo, né, que é você estudar. Como que eu me torno competente? Quando você estuda algo novo, uma maneira de fazer uma coisa, aquilo que você já faz todos os dias, você estudou. Depois que você estudou, você começa a treinar. Vamos aplicar isso. Será que vai dar certo? Essa forma que eu estudei, que eu pensei de fazer uma nova forma? E quando a gente fala estudar, não é só você ir para a escola, né, fazer para faculdade ou um curso. É você pensar em algo diferente, de fazer diferente. E aí você pensou em fazer diferente, você começa a fazer diferente. E se você der continuidade nisso, Marlon, segundo o Chiniachik, você é uma pessoa competente. O próprio fato da pessoa estar escutando esse podcast, ela já se torna uma pessoa diferente, né? Ela tá buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Ela tá fazendo o primeiro passo ali, segundo o Roberto Chiniachik. Ele tá estudando, né? Bom, então competência, deixando um pouquinho aí do que o Roberto Chiniachik fala, para ser uma pessoa competente, eu tenho que ter o chá, né? Eu tenho que exercer o chá na minha carreira. O que é o chá? Vamos lá. C, né? Conhecimento é o saber. É tudo que eu sei, que eu aprendi teoricamente. É o meu conhecimento acadêmico, é a minha formação escolar, é tudo aquilo que eu sei de alguma maneira. O H
é habilidade, é o saber fazer. Habilidade, basicamente, está ligada ao prático, à vivência, ao domínio desse conhecimento. Ou seja, quanto mais eu treinei, como a gente falou agora há pouco, quanto mais eu treino, mais eu sei fazer. Então, eu estudei, eu sei alguma coisa, eu coloco em prática, eu estou tornando aquela habilidade cada vez melhor. E para ser realmente competente, eu tenho que exercer o A, que é ter atitude, que significa querer fazer. A atitude representa as emoções, os valores, o sentimento das pessoas. Isto é, comportamento humano. Ser uma pessoa competente é aplicar o chá. E aí vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A gente já andou discutindo aqui há algum tempo, né, Marlon? Numa gravação, sobre o chá. Talvez não tenha ido pro ar, mas a gente vai retomar um pouquinho, se você se recorda do exemplo que eu dei. Brigadeiro. Eu sei como faz um brigadeiro. Eu tenho conhecimento, eu já li a receita, eu já vi um vídeo de alguém fazendo. Mas eu, Valdeli, nunca fiz um brigadeiro. Então, eu tenho conhecimento teórico, porque eu vi um vídeo, eu vi alguém fazendo, eu li sobre como faz um brigadeiro, eu li um livro de receitas, mas eu tenho conhecimento. Mas eu não tenho habilidade, Marlon, para fazer o brigadeiro. Eu não sei fazer. Aí, a partir do momento, Marlon, que eu começar a fazer assim, eu li a receita, eu falei assim, nossa, eu vou querer fazer, eu vou fazer esse brigadeiro. Eu vou começar a treinar. Eu vou lá, faço o primeiro brigadeiro, tento fazer, não dá muito certo, faço o segundo, aprendi a fazer o brigadeiro. Comecei a ter domínio, ter habilidade para fazer brigadeiro. E quanto mais eu faço o brigadeiro, mais eu tenho atitude de fazer, eu te chamo, assim, Marlon, vamos lá pra você ver, degustar o brigadeiro que eu fiz. Por exemplo, eu tô tendo atitudes de cada vez mais aprimorar e buscar avaliações. Eu tô me tornando competente. Agora, assim, se eu faço na minha casa uma vez por ano um brigadeiro, eu sou uma pessoa que faz o brigadeiro, eu sei como faz, eu sei fazer, e às vezes eu quero de vez em quando fazer. Esse é meu grau de competência para aquele que faz o brigadeiro. Por exemplo, aí a dona Maria, ela tem a mesma atitude, ela não sabe fazer, mas ela lê, ela aprende, e ela começa a experimentar receitas e criar o brigadeiro gourmet, né, que tá tão falado hoje. O que acontece? A Maria, ela teve um destaque, ela começou, isso ficou muito mais forte, e ela virou referência naquilo, porque ela treinou muito, ela sabe fazer muito bem, e ela teve atitudes diferenciadas no fazer brigadeiro. E ela criou uma loja de fazer brigadeiro e virou referência. Ela, a Dona Maria, é muito competente naquilo. Percebe que ela é mais competente do que eu, que faço uma vez por ano? Sim. Essa é a diferença de quanto que você é competente. Aí cabe uma pergunta, né? Pensando nisso, aos nossos ouvintes. O quanto você está sendo competente dentro da sua empresa? Pense nisso. Por quê? Existem 4 tipos de pessoas. As pessoas que sabem fazer, provavelmente, Marlon, na sua empresa, ou você já deve ter trabalhado com alguém assim, você sabe que tem pessoas que sabem o que tem que fazer no dia a dia, mas ela não quer fazer. Ou, se ela sabe e quer fazer, opa, ela está caminhando a um grau da competência. Aí tem as pessoas que ela sabe fazer, mas não quer fazer. Tem a pessoa que sabe, mas quer fazer. Tem a pessoa que sabe e não quer fazer. E nós temos a pessoa que quer fazer, mas não sabe. E nós temos a pessoa que não quer fazer e nem quer aprender como fazer. Essa pessoa não é uma pessoa competente diante da carreira dela. E quem é a pessoa competente, né, Marlon? A que sabe fazer, a que quer fazer, a que tem atitude para fazer diferente, né? É porque quem não quer aprender e também não quer fazer, essa... a pessoa que sabe e não quer, não é competente. Então, isso, muitas vezes, as empresas estão cheias, né, de pessoas que sabem o que tem que ser feito no dia a dia, mas, porém, não fazem. Posso chamar essa pessoa que ela é competente? Aí você, mas é uma pessoa que vem todos os dias para o trabalho, é um bom profissional, ele chega no horário, ele entrega as coisas, mas, de repente, ele atrasa na entrega do relatório. Então, é uma pessoa que sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que tem que entregar, mas ela não entrega. E, por exemplo, por que isso é importante? Por que isso é importante, caros ouvintes e Marlon? Porque hoje em dia as empresas vêm determinando competências da organização, competências do cargo, competência-chave. Então, quanto mais competente, quanto maior é o grau de competência que eu tenho num comportamento, numa atitude do meu trabalho, maior é a minha possibilidade de desenvolvimento de carreira
e mais fácil é a contratação. Mas, mais importante do que conhecimento técnico é as competências. E competências, geralmente, é aquilo que... Competência pessoal, a gente falando não da organização, mas como uma competência pessoal, é aquilo que geralmente não tem um curso específico. Por exemplo, não existe um curso para você ser comprometido. Essas competências, elas são observadas nas empresas, e se a empresa é uma empresa estruturada, ela tem aí, por exemplo, um processo de competência definido nos cargos, a empresa já sabe quais são as competências para aquela empresa, e geralmente a competência, importante ressaltar, que a competência ela está alinhada com a missão, a identidade, os valores da empresa. Ela está engajada aí. E quanto mais você tiver esse alinhamento, maior é a possibilidade de você ter sucesso e ter uma carreira aí mais desenvolvida. Então hoje, no processo seletivo, às vezes a gente olha muito mais a competência pessoal do que a competência técnica. Não que a competência técnica não seja importante. Mas, por exemplo, a técnica eu posso ensinar, mas a competência pessoal demora muito mais tempo para ser desenvolvida. Se o cara não é comprometido, se o cara não é pontual, se o cara é desorganizado, e ele não ter atitude de se tornar competente nessa questão, nesse ponto, ele não vai se tornar, porque é muito difícil, não vem de fora, é de dentro, né? Já o conhecimento técnico, não, você vai lá, prepara lá uma aula, e mostra para ele como tem que ser feito e ele faz. E isso, gente, um monte de gente tem, né? Por exemplo, o inglês, eu posso ir para uma escola de inglês e aprender inglês, todo mundo pode. Mas se eu não tiver a força de vontade, não tiver atitude de aprender, se isso não tiver em mim, de ser comprometido na aula, de ir todos os dias, se eu não tiver isso, eu vou me tornar competente no inglês? Não. E assim com qualquer área técnica. O técnico é muito mais fácil. Eu ensino facilmente. Agora, a mudança de comportamento na atitude para se tornar competente é muito mais difícil. A gente conversou no último Indicadores, que a gente falou com o Eduardo Ferraz, ele comentou sobre as atitudes positivas, né? E também falou dos pontos negativos. A gente deve evitar os pontos negativos, chegar atrasado. São negativas, Marlon, e não nos torna competente. E praticar todos os dias, né? Exatamente. É o treino, né, que o Roberto Chiniachik falou. Todos os dias fazer uma maneira diferente de fazer melhor, né? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes pela atitude de buscar o desenvolvimento, primeiramente, desejando que ele se torne cada vez mais competente. E nos próximos episódios, nós detalharemos algumas competências pessoais que são avaliadas pelas organizações. E aí nós teremos a oportunidade de refletir sobre a nossa conduta, sobre as nossas atitudes dentro da nossa empresa. E agradeço ao meu parceiro e amigo Marlon Martins por mais uma gravação e até a próxima. É isso aí, Valdeli. Hoje a gente aprendeu sobre competência, né? Como a gente pode se tornar competente, e o chá aí, que é o tripézinho da competência. Perfeito. É só agora a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Com certeza. E até o próximo indicador. Já estou ansioso para ver o próximo tema. Abraço, Marlon. Falou, Valdeli. Até o próximo. Tchau.